Gostaria de saudar os irmãos com a santa paz do Senhor Jesus. Estaremos hoje dando continuidade aos estudos relativos ao Sermão da Montanha, em cujo texto se encontra em Mateus 5, versículo 7, que diz assim: Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Quando observamos a diferença entre a palavra compaixão e misericórdia, vamos recorrer ao dicionário eletrônico Wise, que registra que a misericórdia é um sentimento de dor, solidariedade, de ajuda para com alguém que sofre uma tragédia pessoal ou que caiu em desgraça, sendo que sem o sentimento de perdão, indulgência, graça e clemência não há misericórdia. Já a compaixão é um sentimento piedoso e de simpatia para com outrem, acompanhado do desejo de minorar uma dor e que suscita um impulso altruísta. No hebraico, encontramos o verbo lerachem, que significa ter misericórdia ou pena. Está conectado com as outras palavras, como querido ou amado, rachim, que, claro, significa que, para o povo semita, alguém que ama é caracterizado pela misericórdia. Você não pode amar sem ser misericordioso. O texto de Mateus, capítulo 9, versículo 13, nos diz assim: Ide, porém, e aprendei o que significa. Misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. O Senhor Jesus solicita a todos aqueles que ouvem a sua palavra que entre o sacrifício e a misericórdia é mais importante. Encontramos o aspecto da lei da semeadura em Gálatas 6, que vai de 7 a 8, nesses versículos, que diz assim: Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, assim também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Significa que, se você quer ser abençoado e receber misericórdia no tempo apropriado, onde você estiver em falta, você também precisa ser misericordioso. Mateus capítulo 6, versículo 12 diz assim: Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Por causa da nossa natureza humana, muitos perecem, propensos a agir com implacável egoísmo, não obstante magoarem ao próximo sem exercer a misericórdia. Significa o quê? Que ao perdoarmos os nossos devedores, também estamos exercendo a misericórdia. O perdão verdadeiro é uma forma de misericórdia. Em Mateus, no capítulo 18, a partir do versículo 21, diz o seguinte: o Senhor Jesus chegou a Cafarnaum e Pedro se achegou a ele e disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? E Jesus respondeu: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Isso é extremamente importante porque o cristão tem que ter na sua característica o perdão, e o perdão é acompanhado da misericórdia. Gary Ridgway, o assassino de Green River, no condado de King, estado de Washington, foi condenado por 49 assassinatos, mas presume-se que foi responsável por mais de 90 em um período de 20 anos. Tal quantidade de delitos tornou o assassino em série americano mais prolífico, de acordo com o número de assassinatos confirmados. No dia do seu julgamento, familiares de inúmeras vítimas declaram seu ódio e desejo de vê-lo queimar no inferno. Contudo, Gary
não esboçou qualquer outro sentimento que não o desdém. Quando Robert Hurley, o pai de uma das vítimas, tomou a palavra, ele disse: "O Senhor, com a voz embargada, tornou a minha vida muito difícil. Eu sou um cristão. E o Senhor está me obrigando a colocar o mandamento mais difícil que Jesus me deu, que é o de perdoar. Eu sei que essas pessoas aqui odeiam o Senhor, mas pelo que o meu mestre mandou, apesar do que o Senhor fez com a minha filha, eu perdoo o Senhor." Houve uma reação inesperada. Naquele momento, ao contrário de todas as expectativas, o assassino em série Gary Ridgway chorou copiosamente. Em Mateus, capítulo 18, do versículo 23 ao 35, encontramos a parábola do credor incompassível. O homem teve as suas dívidas perdoadas pelo rei e, ao sair de lá, foi ao encalço de alguém que lhe devia uma quantidade ínfima. E o rei, ao ficar sabendo daquela situação, pois o homem que havia sido perdoado, jogou aquele que devia pouco dinheiro na cadeia. O rei tomou a decisão e disse: "Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti?" Em Lucas, capítulo 10, do versículo 25 ao 37, encontramos a parábola do bom samaritano. Observamos que um sacerdote e um levita passaram por um homem que fora atacado por salteadores, estava quase morto e não tomaram atitude alguma. E um homem samaritano, ao passar, tomou atitude de compaixão e logo em seguida de misericórdia, porque tomou aquele homem, colocou-o sobre sua cavalgadura, antes tratou-o primeiramente com os primeiros socorros e depois o colocou numa estalagem e conversou com o estalajadeiro, solicitando que todo o cuidado fosse ministrado àquele homem, e na volta, quando aquele estrangeiro passasse novamente pelo local, ele iria efetuar o pagamento de tudo que era devido. Então, o exercício da misericórdia tem que ser algo extremamente importante. Se nós observarmos os 2 mandamentos que Jesus colocou diante dos homens religiosos, ele apresentou a seguinte situação. O primeiro mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de todas as tuas forças e com toda a tua alma. E o segundo mandamento é que deveria-se amar o próximo como a si mesmo. Então, observamos que a misericórdia é algo intrínseco do cristão. E se ela não existir na vida de um cristão, certamente não se encontrará frutos nessa situação. Em Gálatas 5, 22 a 23 diz assim: "Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei." Aí está o resumo do que significa a misericórdia. O cristão, a exercer o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança para com os outros, ele está exercendo a misericórdia, aquilo que é extremamente importante para que você tenha acesso ao reino do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos, que a palavra do Senhor seja importante na sua vida. Deus abençoe a todos e fiquem na paz do Senhor Jesus.